Olá, seja bem-vindo para esse momento que nós vamos dar sequência a esse tema tão lindo, tão assim diferente e ao mesmo tempo impactante, que é essa profecia da Bíblia que estamos estudando, né? Que falou de uma data que foi marcada e ela foi rigorosamente precisa com relação daquela profecia que dizia que chegaria no ungido, o príncipe que era Jesus, no momento do batismo. E para esse momento nós vamos dar sequência, porque essa profecia ela iniciou, né, lá naquele texto, né, pequenininho, de Daniel capítulo 8, verso 14, que dizia: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, que nós comentamos, né, que Daniel 8 nós ainda vamos estudar, mas aquelas figuras que apareciam, assim como Daniel 2 falou de uma estátua, Daniel 7 falou de animais que saíam do mar, Daniel 8 falou de alguns animais que lembravam tudo o que acontecia lá no santuário. Por quê? Porque Deus queria que aquelas que tanto nós como Daniel tivesse a sua mente voltada para o santuário. Por causa que ele queria revelar essa profecia das 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E Daniel capítulo 9, o anjo Gabriel vem explicar para Daniel e ele já parte falando de tempo, que era o começo desses 2300 tardes e manhãs. E nós vimos no vídeo passado, se você ainda não assistiu, assista esse primeiro vídeo, essa primeira parte, senão você não vai entender nada do que nós vamos falar aqui. Mas assim, só para você criar um gostinho aí. A profecia daquele primeiro vídeo revelava com data precisa do que iria acontecer. E aquilo realmente aconteceu e foi um evento muito marcante. 70 semanas, né? Considerando que cada semana tem 7 dias, 70 vezes 7 dias dá 490 dias. Mas em profecia, 490 anos. Então, a partir do ano 457, que era o ano da instalação do povo judeu, já agora em Jerusalém, eles, se a gente contasse, ia chegar num determinado dia, num determinado momento, que o povo judeu deixaria de ser o povo de Deus. Foi isso que a profecia tinha dito no vídeo passado. Mas no vídeo passado também nós vimos que o anjo dividiu esse tempo em partes. Ele falou: olha, 7 semanas ou 49 anos proféticos, né? Seria para a reconstrução de Jerusalém. E mais 62 até chegar no ungido príncipe, que nós vimos se deu exatamente o ano que Jesus foi batizado, que era a unção para um momento muito especial, porque Jesus, o Filho de Deus, iria iniciar a sua missão aqui na Terra, daquilo que ele pretendia para a humanidade. E olha só, eu estou aqui até em outro cenário, porque eu quero que você preste muita atenção. Cada coisinha aqui tem muita importância para essa profecia, tá? Quando nós juntamos, né, essas duas partes que o profeta Daniel havia falado, nós vamos ler mais uma vez Daniel capítulo 9, verso 25, só para a gente relembrar. Diz assim: o anjo falando para Daniel do que iria acontecer. Ele disse: sabe e entende, desde a saída daquela ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, que Jesus sendo batizado, iriam passar 7 semanas e 62 semanas. Aquelas 7 semanas daria os 49 anos da reconstrução de Jerusalém, e essas 62 semanas chegaria no ungido, o príncipe, que era o ano 27 da nossa era, né? Porque do ano que eles
foram instalados em Jerusalém, que era o ano 457. Aí, pela contagem cronológica, está voltando até o ano 0, e aí começa o ano 1, ano 2 da nossa era, né, que foi a era do antes e depois de Cristo. Nós estamos no depois de Cristo, porque Jesus Cristo, ele fez a divisão das eras, porque Jesus é realmente aquele que faz toda a diferença. Nós chegamos no ano 27, e esse ano 27 Jesus é batizado. Só que o anjo havia falado de 70 semanas, né? Vamos ver o texto. Olha, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E a gente relembra que Daniel, ele tinha feito oração, porque quando ele ouviu que o santuário seria purificado, né, depois das 2.300 tardes e manhãs, ele, quem sabe, ficou pensando, nossa, vai passar tudo isso, porque ele pensava muito no santuário em Jerusalém. E ele pensou, nossa, vai ter que passar isso tudo, e aí nós vamos para Jerusalém, que daí nós vamos ter o nosso templo restaurado. Por isso que ele foi pesquisar no livro de Jeremias, a respeito do tempo que Deus tinha falado para o profeta Jeremias. E então o anjo falou assim: olha, 70 semanas, Daniel, são determinados para o seu povo. Só que no vídeo passado, nós percorremos 7 semanas mais 62, que dá um total de 7 mais 62, 69 semanas. Vezes 7, porque são semanas, vezes 7 dias, dá 483 dias, que em profecia são anos. Só que as 70 semanas dariam 490 dias. Quer dizer que no ano que Jesus foi batizado, dessa profecia, nós estamos no ano 483. Para chegar em 490, que era o prazo para o povo judeu se arrepender de tudo que eles tinham, não ido de acordo com o propósito divino de todas as bênçãos que Deus tinha concedido a esse povo, e inclusive a maior bênção de ser através deles que viria o Messias, o Filho de Deus que desceria do céu para vir aqui morrer, né? Morrer por toda a humanidade, mas, né? Deus se utilizou daquele povo, né? O povo judeu, povo de Israel do passado que se tornou povo judeu. E veja, no ano que Jesus foi batizado, que era o da profecia, o ano 483, faltaria ainda, para chegar em 490, 7 anos. 7 anos, né? 7 dias, mas em profecia, 7 anos. E esses 7 anos é o que nós vamos estudar nesse vídeo aqui. O que ia acontecer? O anjo explicou tudo direitinho, o que ia acontecer, com datas certas. Você vai ficar assim maravilhado. Fique aí. Então, olha só, nós vamos ler o livro de Daniel, capítulo 9, verso 27, que nos diz o seguinte: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, profética, né? Aqui no caso, é aquela última semana que ficou faltando da profecia. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E o que quer dizer tudo isso? Olha só, depois do ano 27, a última semana da profecia, né, que nós já falamos aqui sobre 69 semanas, para chegar nas 70 semanas determinadas para o povo judeu, faltava uma. E essa uma, a Bíblia diz que ele, esse príncipe, que nós já vimos ser Jesus Cristo, ele faria firme aliança com muitos por uma semana.
E se você pensar que do ano 27 até 3 anos e meio para frente, nós vamos chegar na metade do ano 31. E o que aconteceu nesse ano? Jesus Cristo foi crucificado nesse ano, na metade do ano 31 da nossa era. Então, foi por isso que a Bíblia relata nessa profecia que ele faria cessar os sacrifícios. Quais sacrifícios? Quando a gente vai ao santuário e lembra dos sacrifícios que eram feitos de cordeirinhos, representando Jesus que viria o verdadeiro cordeiro, e quando Jesus vem e ele está sendo morto lá naquela cruz terrível, o que aconteceu naquele momento? Nós vamos ver aqui. Olha só, em São Mateus, capítulo 27, no verso 50, falando da morte de Cristo, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então, quando Jesus ele morre ali naquela cruz, lá no templo, o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ele assim, por um milagre de Deus, que Deus que fez isso acontecer, né? Ele rasgou de alto em baixo. Então não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Ou seja, não teve mãos humanas nisso. E por quê? Porque o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, ele agora estava exposto. Não era mais necessário todo aquele sistema de ritual, de sacrifícios, mostrando tudo que Deus queria mostrar aqui na terra. Porque dali para frente, todo o assunto da salvação estaria lá no céu. E nós estudamos um pouquinho no livro de Hebreus e vamos estudar mais no próximo estudo aqui das profecias. Então veja, na profecia de Daniel, quando fala que ele faria cessar os sacrifícios na metade daquela última semana, das 70 semanas, representa exatamente isso. Que quando chegasse, não é, no ano 31, Jesus ia morrer, e aquilo era o cumprimento daquilo que vinha sendo falado desde que o ser humano tinha pecado, desde lá do tempo de Caim e Abel, quando foi pedido o primeiro sacrifício de cordeirinho, para mostrar que Jesus viria um dia, para mostrar que Deus ama a humanidade, que traria uma solução para o problema do pecado. E aí deixaria de existir os sacrifícios, não se faria mais necessário. O que os judeus nunca compreenderam e continuaram, e outros povos ainda também continuaram fazendo sacrifícios, e hoje muitas pessoas ainda continuam fazendo sacrifícios como se disso, né, precisasse para a salvação. E a Bíblia diz que não, que o sacrifício foi feito, foi o sacrifício de Jesus. Mas a profecia continua, e a profecia disse que era 70 semanas para o povo judeu, que era o povo de Deus. Então, a partir do momento que Jesus morreu, ainda faltava 3 anos e meio para o povo judeu, porque eram 7 anos, né? A partir do ano de que Jesus foi batizado, né? Havia mais uma semana profética, 7 dias, mas então 7 dias, 7 anos proféticos. Na metade desse ano, Jesus morreria, cessando os sacrifícios, acabando com esse ritual, e dali mais 3 anos e meio de prazo para o povo judeu se converter. E olha só, esses 3 anos e meio finais que Deus dava de prazo para o povo judeu, eles foram marcados com algumas coisas que nós vamos perceber nitidamente que realmente estava acontecendo isso. Mais um prazo para o povo judeu até que isso finalizaria.
do povo judeu como uma nação escolhida para levar os oráculos de Deus, as verdades de Deus. Isso deixaria de ser assim. E como a gente sabe que foi exatamente isso que Jesus orientou para os discípulos? Quando Jesus veio e ele foi mostrando, né, que a verdade da salvação não era exclusiva do povo judeu. Ele se relacionou com muitas pessoas que as autoridades judaicas, as autoridades religiosas judaicas, tinham preconceito. A gente via Jesus dando muita atenção especial para povos que não eram da nação judaica. Por exemplo, os samaritanos, né? Por exemplo, os gregos que vieram também, que acreditavam na religião judaica, eles vinham para a festa da Páscoa e se encontraram com Jesus. Mas uma coisa muito importante, quando Jesus, antes dele ir ao céu, que ele deu aquela comissão aos discípulos de irem e pregarem o evangelho a toda a nação, né? Jesus falava assim, olha, começando por Jerusalém, aí depois ele fala toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, primeiramente, Jesus falava: olha, esse evangelho, em primeiro lugar, está destinado aqui, para esse povo, o povo que ele tinha vindo, que era o povo judeu, o povo que tinha sido escolhido para levar os oráculos de Deus. E quando Jesus tinha ido para o céu, ele deu também uma segunda orientação: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. E aqui vocês vão clamar pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo conduza o Evangelho, em primeiro lugar, aonde? Ali, em Jerusalém. Então, o primeiro público dos apóstolos, da evangelização da igreja primitiva cristã, era o povo judeu, que já tinha rejeitado a Cristo, que já estava lá naquela multidão e tinham gritado: crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós, os nossos filhos. Então, eles já tinham rejeitado Jesus. Mesmo assim, havia ainda oportunidade. Mesmo assim, Deus tinha dado oportunidade para essa nação se arrepender. E não foi em vão, porque o Espírito Santo desceu no livro de Atos, capítulo 2, vem contando exatamente o que estava acontecendo. O Espírito Santo desce ali, assim, trazendo iluminação, trazendo poder, e os apóstolos pregam com toda a autoridade, ao ponto deles falarem a língua de povos que tinham vindo para a celebração da festa do Pentecoste, mas que eles não falavam assim, não tinham a compreensão da língua que era falada ali pelos apóstolos. E os apóstolos, então, eles são dotados da capacidade de falar naquelas línguas para levar o evangelho para aquelas pessoas também. E também ali para sacerdotes, para os judeus que estavam ali ouvindo. E a gente vê ali no livro de Atos que 3.000 almas se converteram num dia, 5.000 almas num outro dia, almas se referindo a pessoas, né? Porque almas são as pessoas. E a gente vê que toda essa possibilidade de salvação tinha se estendido. Só que ela estava chegando no seu prazo final. Então, da metade do ano 31, mais 3 anos e meio, chegaria onde? No ano 34, que seria o marco da profecia de Daniel, capítulo 9. E aí, nesse ano 34, quando a igreja cristã primitiva estava a todo vapor, pregando o evangelho, havia ali um homem chamado Estevão, que ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele suscitou a ira daquelas mesmas autoridades da igreja judaica que havia levado Cristo à cruz, né? E da mesma forma, ali naquele momento, né, em que o povo judeu estava rejeitando a verdade de Jesus Cristo por ele
ter vindo não da forma como eles queriam, nem esperavam, né? Que eles queriam um Jesus que viesse tirar o povo judeu do domínio romano. E Jesus veio para a salvação da humanidade do quê? Com relação ao pecado, para trazer salvação eterna, para trazer uma novidade de vida para um futuro glorioso na volta dele, que é o que nós estamos esperando. Mas, então, a Bíblia conta aqui em Atos capítulo 7 que Estevão, ali num momento marcante, né, perante todos os judeus, ele começa uma pregação que ele discorre desde Moisés, vem contando tudo que Deus tinha feito de oportunidades para o povo de Israel, que agora estava representado ali pelo povo judeu. E ali naquela pregação, foi ali atiçando uma raiva, uma ira vinda do mal no coração daqueles homens, e eles finalmente lançaram mão de Estevão e eles apedrejaram Estevão. E do mesmo modo que para levar Jesus à cruz, que quem realmente podia fazer a sentença final eram os romanos, por isso que foi para a mão de Pilatos. Aqui, o Sinédrio, que era um dito assim, fórum do povo judeu para também determinar o julgamento de algumas das pessoas, eles tentaram aqui, através de falsas testemunhas, assim como foi com Cristo, para levar também esse homem aqui, o Estevão, à morte. E aqui no capítulo 7, verso 59, diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que na palavra bíblica, quando fala de adormecer, está falando de morrer, né? Veja aí os vídeos que a gente postou sobre a morte. Então, a gente viu aqui que o povo judeu ouviu e teve todas as possibilidades que Deus deu para que eles se arrependessem de terem levado Jesus à morte, para que eles realmente aceitassem o evangelho da salvação em Jesus, né? Pregado ali por Estevão, e esse era o ano do marco da profecia de Daniel, em que agora o povo judeu não seria mais o povo exclusivo de Deus. E isso é visto no próximo versículo, em Atos 8, verso 1, que diz assim: E também Saulo, lembra do apóstolo Paulo? O nome dele era Saulo, consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Então aqui começou uma perseguição grande contra a igreja cristã primitiva, contra os apóstolos, contra todos ali, que estavam em Jerusalém, pregando para aquele povo judeu. E aí, a partir disso, olha, diz o verso, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Todos foram dispersos. Então, os cristãos que se tornaram cristãos ali, eles tiveram que fugir. Então, ali foi aquele marco daquelas 70 semanas determinadas para o povo judeu. Do ano 457 a.C., lá atrás, quando o povo saiu do Império Persa, foi reconstruir Jerusalém, passaria 490 anos e chegaria nesse ano, que era o ano 34 da nossa era, quando Estevão é morto, começa uma perseguição contra a igreja primitiva, e aí eles vão pregar para quem? Para os gentios, chamados gentios, que eram os não-judeus. Ou seja, aquilo que já era do sonho de Deus, que a realidade da salvação se estendesse para toda a humanidade. Que os judeus tinham tido a oportunidade de levar essa mensagem para toda a humanidade, mas da forma como eles recusaram, então agora chegou o marco que o profeta Daniel tinha dito que aconteceria. Mas a profecia não terminou, porque Daniel 8, verso 14,
dizia que era 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias ou anos, e o santuário seria purificado. Então, nós vamos estudar isso num próximo vídeo, tá? Por quê? Porque você vai ver que isso vai chegar aos nossos dias. Você vai entender o plano que Deus tem para a humanidade hoje. O que que é? Por que que foi falado isso? E por que que nesse momento crítico da história da Terra, em que muitas ocorrências estão despertando os corações das pessoas, nós estamos aqui para falar sobre uma profecia como essa. Então eu espero você no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe para que possamos estar abertos para esse conhecimento. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essas palavras, das profecias que nos alertam sobre os tempos que estamos vivendo e também nos falam de como o Senhor tem amor tão grande ao ponto de nos dar as revelações destas coisas que o Senhor passou aqui para o anjo Gabriel falar para Daniel e chegou até nós. Que o Senhor possa abençoar cada um dos ouvintes e a mim e a todas as pessoas que estão te buscando, Senhor, em nome de Jesus. Amém.